Mas eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, Salmo número 23. Como bom estarmos na casa do Senhor. Salmo 23 é um salmo, eu acredito que é o salmo mais conhecido. Todos recitam de cor. Eu creio que vocês não precisam nem lerem, abrir a Bíblia para lerem. Vocês já vão falar de cor. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Tu não me deixarás jamais, não é verdade? A tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia, elas me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Queridos, quando nós começamos a ler a palavra do Senhor, como nós finalizamos o livro de João, né? As mulheres preciosas estão aí todas lendo o livro de João. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, a primeira coisa que eu entendo é que nós precisamos ter a consciência que a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia não foi escrita na nossa cultura brasileira. Então nós precisamos entender o contexto que foi escrito aquilo e aplicar na nossa vida. Porque talvez por confusões de traduções a gente começa a fazer o nosso próprio entendimento. E nós não podemos fazer o nosso próprio entendimento, nós temos que fazer o entendimento que o Senhor deixou para nós. E Salmos, o livro de Salmos, ele é um compêndio de 150 louvores. E esses louvores, eles são divididos em versos. E não em versículos. Quando nós dizemos versículo 3 do Salmo 23, nós estamos tirando a ideia de louvor e dando uma conotação de história. Versículo é história, verso é louvor. Nós estamos falando de louvor, de adoração. E o livro de Salmos, ele foi escrito, na grande maioria, por Davi. É um terrilim que significa, traduzindo para o português, louvor. E os louvores, eles eram entoados em todos os momentos da vida destes que o escreveram. E esses 150 salmos, eles foram divididos em 3 partes. A primeira parte vai até o 119, onde o povo expressava a sua adoração sincera ao Senhor. Uma adoração que saía da alma. Uma adoração em meio à tribulação. Uma adoração em meio à dor. Uma adoração em meio à perda. Uma adoração em meio à pandemia.
Porque a adoração vem da alma. A adoração não vem do corpo. O corpo produz tristeza, cansaço, fadiga, desânimo, mas a alma produz adoração. E é para isso que nós viemos aqui nessa manhã. Para adorar quem deve ser adorado. A segunda divisão vai do 120 até o 134. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que antes de cada número tem escrito Cântico dos Degraus ou Cântico da Peregrinação. Esses louvores foram feitos após o povo de Deus ter saído do exílio. E todos os anos eles prestavam culto lá em Jerusalém. E no momento da caminhada, eles glorificaram e faziam louvores ao Senhor, para quando chegar em Jerusalém, eles entrarem adorando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você entrou adorando aqui hoje? Você está em Jerusalém. Você está em Jerusalém. Não significa que na caminhada não tenha tristeza, não tenha desavença, não tenha choques de ideia. Foi por isso que o Salmo 133 foi escrito. Foi no caminho. É com bom e com suave que nós vivemos em união. Para quando nós chegarmos em Jerusalém, nós vamos exaltar o Senhor, lembrando que Ele nos fez passar por vales, por deserto, que Ele nos livrou do exílio, da escravidão e da morte. E do 135 ao 150 foram momentos tristes de tribulação, mas momentos de gratidão ao Senhor. Aí você pode perguntar, e o Salmo 123? Então o Salmo 23, perdão, ele está no primeiro grupo? Não. O Salmo 23, ele é uma exceção de todos os salmos. Eu imagino que o Salmo 23 foi escrito por Davi da seguinte maneira. Após um dia de trabalho, ele começou a refletir sobre o seu ofício pastoral. Ele começou a fazer uma análise, uma introspectiva e olhar dentro dele o que ele fazia de benefício para aquelas ovelhas. Qual era a responsabilidade, qual era a conduta dele. E ao mesmo tempo ele analisava as ovelhas que ele cuidava, o comportamento delas, o que elas precisavam melhorar. Qual era o sentimento delas? Qual eram os anseios delas? E aí ele, analisando essa relação pastor e ovelha, ele começou no Salmo 23 a declarar em hebraico os nomes de Deus. São 6 versículos. Mas ele declara por 7 vezes o nome de Deus em hebraico. E ele começa declarando assim. Ele olhou para si, vendo a relação ovelha-pastor, e ele agora se coloca na condição de ovelha e de Deus como seu pastor, e ele começa declarando o nome de Deus assim. Jeová Rafa. O Senhor é o meu pastor. E ele faz isso com tanta alma, com tanta convicção, porque ele sabia do que era ser pastor. O pastor, ele acordava de manhã, ia para o aprisco, olhava as ovelhas, contava se estavam todas ali, conferia se não tinha nenhuma machucada, nenhuma ferida, nenhuma doente, nenhuma triste, nenhuma desanimada.
E se estava tudo em ordem, ele as conduzia para o pasto. Ele alimentava. Então ele sabia que o pastor, ele alimentava, ele conduzia, ele corrigia, ele curava, ele medicava, na verdade. Ele providenciava o necessário, ele dava água, ele ajudava na travessia do deserto, do vale, para ir tomar água, e ele conduzia novamente ao retorno, ele acompanhava, ele tosava, ele tirava os carrapichos, ele tirava os parasitas, ele instruía, ele aconselhava, e ele derramava o óleo sobre a cabeça quando era necessário. E acima de tudo, o pastor fazia algo que eu acho fantástico. Quando você escreve lá no Google, né, e clica lá, pastor, sempre vai trazer a imagem de um homem com várias ovelhinhas ao seu redor. O pastor reúne. Só o pastor tem esse poder de reunir. Ele tirou você lá do Brasil, de vários lugares que eu não sei, mas eu sou de Minas, e nos reuniu aqui. Sabe para quê? Para nos apacentar, para nos exortar, para nos ensinar, para nos dirigir, para nos alimentar essa manhã. E ele, vendo todo esse trabalho dele, ele olhou para o céu e disse: o Senhor é o meu pastor. Ele estava querendo dizer: o Senhor Jeová Rafa é o meu pastor. Ele estava querendo dizer: tudo isso que eu sei que o Senhor faz, que é a função de um pastor, o Senhor está aplicando na minha vida. O Senhor está me conduzindo. E aí ele começa a escrever: o Senhor é o meu pastor. E ele declara: o Senhor é o meu Jeová Jirê. O Senhor providencia tudo que eu preciso. Nada me faltará. Às vezes você já se questionou: Senhor, eu te sirvo porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. Querida, eu quero que você entenda nessa manhã, há uma diferença de ausência e de indigência. Ausência é algo não estar presente no momento. Indigência é falta de alguma coisa. Nós não temos indigência. Eu quero ser mais claro, por exemplo, neste momento. Eu não tenho aqui do meu lado um carro, uma cama. Eu não tenho aqui do meu lado um aparelho celular, porque eu não estou precisando dele no momento. Então, eu tenho ausência de coisas agora. E de muitas coisas. Mas uma coisa eu tenho certeza. Nessa manhã nada me falte para que eu lhe transmita aquilo que o Senhor quer que eu fale. Eu não tenho falta de nada. Não falta microfone. Olha que chique, eu nunca preguei com um microfone desse. Eu até estou me sentindo importante. Não lhes falta som. Tem um fundo. Olha que chique. Tem até mais do que eu preciso. E acima de tudo, não falta ovelha. O Senhor te trouxe aqui
Não há indigência de nada na sua vida e nem na minha nesse momento. Então entenda, declara que Ele é o Jeová Jiré na sua vida. Ele é o Jeová Jiré na sua casa. Ele é Jeová Jiré na sua família, na sua empresa. Você que está me ouvindo, Ele é Jeová Jiré onde você está. Ele é o Deus provedor de todas as coisas. E Davi, ele declara isso com tanta convicção, porque eu imagino que ele, assentado, escrevendo esse salmo, ele disse: eu não tenho falta de nada neste momento para eu te louvar. Para eu escrever esse louvor ao Senhor, reconhecendo que o Senhor não me deixa faltar nada. E no versículo 2 ele vai declarar novamente: o Senhor é o Jeová Shalom. O Senhor me faz deitar. O Senhor me faz deitar. Deitar é uma tipologia de paz, de tranquilidade. E nós, muitas vezes, não gostamos de deitar. Nós não gostamos de descansar no Senhor. Nós queremos falar. Nós queremos resolver. Nós queremos trabalhar. Nós temos uma ideia de que ser produtivo é trabalhar o tempo todo, é estar agitado, é ter agenda cheia, o schedule cheio, que isso é sinônimo de trabalhar, que isso é sinônimo de resultado, de fruto. Mas o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas nessa manhã. Por isso Ele nos faz deitar. Ele nos faz calar. Ele nos faz parar. Para que nós possamos ouvir a voz dEle. Para que nós possamos entender o propósito dEle. Para que nós paramos de querer ditar regras, para que nós paramos de querer falar o tempo todo, administrar o outro, dizer o que eu penso, o que eu acho, o que eu não acho. E ele diz: o Senhor me faz deitar. O Senhor me faz deitar para ver o teu agir. É interessante que a multidão estava agitada, os discípulos apreensivos, já era tarde, o povo estava faminto e Jesus falou: assentai-vos, aquietai-vos. Talvez ele poderia estar dizendo: deitai-vos, tranquilizai-vos, eu sou o Jeová Shalom. Eu tenho a provisão. Eu sou o Jeová Jireh. Acalma. Acalma. Para você degustar a minha provisão. Para você digerir. Ninguém agitado, abafado tem boa digestão. Acalma. É hora de se alimentar o pão da vida. E no versículo 3, ele disse: o Senhor é o Jeová Rafa. Quando ele declara: refrigera a minha alma. Ele disse: refrigera a minha alma. O que é refrigerar? A gente lembra logo da geladeira, né? Do freezer, sei lá. Mas refrigerar não é congelar. Refrigerar nada mais é do que manter a originalidade
do produto. Quando Davi estava dizendo assim, Senhor, refrigera minha alma. Ele estava querendo dizer assim, olha, o Senhor é o Deus que pode tornar a minha alma quieta. Em outro salmo ele falou assim, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. O Senhor refrigera as nossas vidas nessa noite. Ele refrigera a nossa alma nessa noite. Ele faz com que a nossa alma se torne original, como Ele criou, com a sua essência. Cada um tem uma essência que Ele colocou dentro de si. Colocou dentro de mim, colocou dentro de você. Querido, entenda, o corpo produz cansaço, mas a alma produz adoração. Uma alma fadigada não consegue adorar o Senhor. Por isso ele disse, Senhor, não tem como eu continuar escrevendo esse salmo, essa adoração. Se minha alma estiver aflita, refrigera a minha alma. Talvez você entrou aqui com a alma perturbada por obrigações que o corpo tem que fazer. Mas entenda, deposita nele a sua confiança. Declare que ele é o seu Jeová Rafá. E ele cura a sua alma. Ele cura suas emoções. Ele arranca tudo que te perturba. E você consegue descansar nele e esperar nele. O versículo 4, ele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. É muito interessante, duas palavras assim que me chamam a atenção, vale e morte. O que Davi estava dizendo? Queridos, depois que ele tirava a ovelha do aprisco, dava alimento, elas já tinham passado pelos pastos verdejantes, ele estava guiando ela por águas tranquilas fala de águas profundas fala de intimidade, fala de relacionamento, fala de comunhão, fala de presença de você e Deus. Agora era a hora da travessia do vale. O vale que ele estava referindo aqui era um vale que era um caminho estreito, que de um lado era um despenhadeiro, uma ribanceira, um buraco, e do outro lado tinha um paredão. Uma montanha rochosa. E nesse paredão, imagina comigo, tinha alguns buracos, algumas cavernas, algumas grutas. E nessas grutas ficavam alojados os predadores. O inimigo, esperando alguma presa passar para devorar. Alguma presa desapercebida. E Davi imaginou aquela cena e disse, ainda que eu andei ontem, que eu ande hoje, e se eu andar amanhã nesse vale? O vale fala de dificuldade, de lugar perigoso, de lugar que nós temos que ter cautela. Às vezes tem buraco, às vezes tem pedra, às vezes tem espinho. Não tem pavimentação, né? Não tem sistema de proteção. A sombra da morte. Ele tinha convicção que ele ia passar pela sombra da morte.
Mas ele não ia passar pela morte. Nem eu e nem você vamos passar pela morte. Porque a Bíblia diz que nós viveremos eternamente. Nós não vamos experimentar a morte. O nosso corpo físico vai falecer para essa terra, mas a nossa alma será vivificada eternamente. Então a sombra é simplesmente a projeção de algo real, concreto. Eu quase não tenho sombra aqui. Mas ele estava dizendo, a sombra da morte. O devorador, o predador está ali. O penhasco está ali. E eu vou passar por esse lugar sombrio, de medo, de anseio. Mas o Senhor está comigo. O Senhor é o meu Jeová Chamar. O Senhor é o meu Jeová Chamar. Por quê? Jeová Chamar, na nossa língua portuguesa, significa ali o Senhor está. Eu não sei o vale que você está passando, mas creia que ali o Senhor está. É no vale que o Senhor está. É na sombra da morte. É aquilo que o problema, talvez ele seja real, mas ele faz uma sombra para te amedrontar. Você não vai ter medo dele, porque você vai passar por ele. Ainda que eu ande, é necessário passar pelo vale, é necessário passar pela sombra da morte, é necessário passar pela pandemia, é necessário passar pela escassez, para você declarar que o Senhor é o Jeová Jirê, é o Jeová Rafá, é o Jeová Shalom, é o Jeová Chamar. Ali ele está, ele é o Jeová Chamar. E Davi, ele olhou para o céu e disse, aqui o Senhor está. O Senhor é o meu Jeová Chamar. Eu não temerei a espanto noturno. Salmo 91 ele declarou isso. Nem seta que ronda no meio da escuridão, ao meio-dia, a qualquer tempo, onde eu não vejo, onde eu não ouço, ali o Senhor está. Eu não temerei, porque o Senhor é o meu Jeová Chamar. E no versículo 4 ainda, ele declara, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ele reforça mais uma vez, o Senhor é o meu Jeová Chamar. O Senhor está comigo. Ainda que eu ande. Falar em andar, eu me lembrei aqui agora de 3 jovens que foram lançados na fornalha. Era o vale mais ardente que havia. Que não era apenas um buraco ou a sombra da morte. Mas para quem estava assistindo era a morte. Mas para eles era a sombra da morte. Eles tinham convicção que o Senhor era o Jeová Chamar, que ali ele estava. E eles não entraram acuados, olhando onde a chama estava menos intensa. Eles não entraram com medo, já declarando a morte. Eu não vou suportar. Não é assim? Tem gente que quando a luta está lá no Brasil,
vazio, ele já começa, eu não vou aguentar. Meu Deus, eu não aguento isso. Gente, o coronavírus, se matar minha mãe e meu pai, eu morro junto. Eu não sei o que será de mim. Se acontecer com meu filho, eu vou morrer junto. Não. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles entraram andando. A Bíblia diz, depois você vai lá e confere. Entra primeiro Sadraque, Mesaque e Abidnego e começa a andar. E aí a Bíblia fala assim, e de repente, depois que eles estavam andando no vale da sombra da morte, e de repente, alguém viu o quarto homem. Você pode entender que o Senhor, Ele está te dizendo nessa manhã, não assente, não para, não deita, não desanime, mas ande. Prossiga. Tá difícil? Caminha. Não é do seu jeito? Caminha do jeito do pastor. O pastor é quem conduz no vale. O pastor é quem guia no vale. O pastor é que está te levando para as águas tranquilas. É Ele que tem poder para refrigerar a tua alma. É Ele que tem poder de aquietar a tua alma. E de repente o quarto homem manifesta. Ele é o consolo. Ele é a esperança. E de todas as funções do pastor, eu não disse, mas uma delas é observar. Ele observa o seu ânimo, a sua dedicação. Ele observa o empenho da ovelha, o desempenho da ovelha. E Davi continua escrevendo, e no 5º verso ele declara: o Senhor é o Jeová Teixenut. Ele estava dizendo, o Senhor é a minha justiça. O Senhor é a minha justiça. Ele diz assim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O Senhor é o Jeová Tsidkenu. O Senhor é a minha justiça. Porque ele sabia que mesmo que ele passasse por injustiças, por julgamentos humanos, por olhares atravessados do inimigo, por apontamento de dedo, ele sabia que Deus era a justiça dele. E mesa fala de vitória. Mesa, ela fala de comunhão. Mesa, ela fala de alimento. Mesa traz a referência de banquete. Mesa é o lugar que o Senhor tem preparado para mim e para você nessa manhã. É o lugar onde o pão é disposto, é colocado para que nós possamos alimentar dele. E ele disse, unge a minha cabeça com óleo. Quando ele disse isso, sabe o que ele lembrou? Do tratamento dele com a ovelha. Tudo que ele estava falando com Deus, adorando a Deus, louvando a Deus, declarando até aqui, nesse quinto verso, ele estava fazendo menção dele como ovelha e de Deus como pastor.
Mas agora ele para um momento e ele lembra dele como pastor e a ovelha animalzinho lá. Eu te falei a característica do pastor, a responsabilidade do pastor, agora eu quero te falar da ovelha. A ovelhinha animal, não preocupa não. Mas o Espírito Santo de Deus vai falar conosco. Falou comigo, vai falar com você. A ovelha é um mamífero, certo? Todo mundo sabe disso. A ovelha, ela come o dia todo. Então aí você já percebe que não é fácil o trabalho do pastor. Porque a ovelha, ela come o dia todo. Acho que é por isso que alguns falam assim que crente come demais. Crente não pode reunir um momento de comunhão para crente comer, misericórdia. Mas a ovelha, ela come muito, ela é um mamífero. A ovelha, ela não consegue enxergar além de 8 metros. Entende por que o pastor tem que conduzi-la? Entende por que eu e você precisamos de alguém para nos apacentar? Porque a ovelha não enxerga mais do que 8 metros. Confere. Chega em casa e confere. Eu falei, Senhor, olha de que o Senhor me chamou de ovelha. Ovelha tem visão míope. Ela é sensível. Ovelha não tem sistema de proteção. Ovelha não tem garra. Ovelha não tem unhas grandes. Ovelha não tem dentes afiados. Ovelha não tem veneno. Ovelha não tem veneno. Hã? Ovelha não tem veneno. Tá entendendo, né? Ovelha não tem sistema de proteção. Garras. Sabe aquelas ovelhas que você olha para ela e não é ovelha, porque a ovelha não tem sistema de proteção. A ovelha não tem unhas, não tem dentes afiados. A ovelha não tem garra. Quem tem isso é o predador. Cuidado. O predador tem. Cuidado. Ovelha não tem estabilidade. Queridos, a ovelha, quando ela volta do pasto, ela comeu tanto, porque a ovelha come muito, e ela está tão cheia, e ali ela não consegue deitar, e ela consegue, às vezes, gladiar uma contra a outra, e ela tomba. E quando ela cai, ela fica balançando as patinhas, ela não consegue virar. Então o pastor, ele tem que ter o cuidado de ir lá e voltar o estado normal da ovelha, de levantar a ovelha, de auxiliá-la para que ela possa ficar de pé. E essa ovelha, ela não tem muito equilíbrio na audição. E quando ela está ali, que moscas começam a sobrevoar ao redor da cabeça dela, ela começa a ficar perturbada e ela começa a rodar, porque ela se perturba. Lembra que Davi declarou: por que te perturbas, ó minha alma? Não vai dizer que você não é uma ovelhinha que se perturba com a má notícia. Hã? Só eu, né? As moscas começam a rodar, a sobrevoar na região do seu ouvido,
aquele som sem filtro começa a entrar e arruma uma bagunça no seu tímpano. E aquilo começa a perturbar a sua mente, te trazer desequilíbrio para você cair em depressão, em doenças psicossomáticas, há uma ferida. Eu não vou na igreja porque alguém me feriu. Eu não vou na igreja porque a presença de fulano me perturba. E Davi, quando ele via esse cenário da ovelha sendo perturbada, que as moscas estavam rodeando, talvez por alguma ferida, e ali de repente a mosca posa naquela ferida, bota um ovinho, e ali o bicho de varejeira vai crescendo, vai formando, vai criando aquela cratera ali, necrosando aquele tecido. E nós precisamos de tomar cuidado para que o inimigo não bote ovos na nossa cabeça, para que nós venhamos necrosar o nosso coração e a nossa mente. E aí Davi lembrou de uma atitude que ele como pastor tinha. Ele ia lá e pegava o óleo e derramava sobre a cabeça da ovelha. O óleo ele derramava sobre a ovelha. E quando a mosca vinha, aquilo era um impermeabilizante. A mosca, ela não suportava o cheiro daquele azeite e ia embora. Ela não conseguia grudar na lã, na pele, no ouvido, em parte nenhuma da ovelha, e ela ia embora. E aí Davi declara assim: unge a minha cabeça com óleo. Você pode dizer isso nessa manhã? Senhor, unge a minha cabeça com óleo, para que o inimigo não me perturbe, para que eu seja impermeabilizado com as má notícias. Que tudo que venha chegar ao meu ouvido, que venha me trazer desequilíbrio, eu repreendo no poder que há no teu nome, porque nós declaramos que nós somos ungidos pelo Senhor. Ele é o bom pastor e dá vida pelas suas ovelhas, e Ele derrama o óleo dEle, Ele derrama a unção dEle nessa noite, nessa manhã, perdão. Essa manhã Ele tem esse óleo precioso para as nossas vidas. E Ele disse: o meu cálice transborda. Cálice nos faz lembrar de vinho. Vinho, um sinônimo de alegria. O Senhor tem alegria para derramar sobre a sua vida nessa manhã. Alegria que o mundo não dá. Alegria que o dinheiro não dá. Alegria que o ter não dá. Mas a alegria que o ser ovelha do bom pastor dá. Essa alegria, ela é transbordante. Davi não pediu: Senhor, eu quero alegria. Ele disse: eu quero uma alegria transbordante. Sabe o que é isso? Que onde você chega, a tristeza tem que ir embora. Onde você chega, o assunto é alegria. Onde você chega, o assunto é vida. Onde você chega, as pessoas são contagiadas pela sua alegria. Onde você chega, as pessoas têm o prazer de ficar ao teu lado. Porque a sua alegria, ela é transbordante. Ela é contagiante. Ela atinge as outras pessoas. Não deixe que o inimigo sobrevoe a sua cabeça como uma mosca, fazendo trazer a tristeza, a doença, a inveja, a perturbação.
mas declara a alegria transbordante do Senhor sobre a sua vida. Ele tem uma alegria para mim e para você. E eu creio que Ele está visitando o teu coração nessa manhã. Porque é Ele que prometeu. Aqui o Senhor está. Ele é o Jeová Chamar. Ele está aqui. Então onde Ele está não tem tristeza. Tem alegria transbordante. E Ele falou assim, certamente Ele fecha o louvor dEle. Ele fechou o louvor dEle com uma convicção. Como você tem adorado o Senhor? Como tem sido a sua adoração ao Senhor? Tem sido apenas uma música? Sabe o que significa louvor? Louvor significa, do latim, render-se a quem é maior do que você. O que sai dos seus lábios está rendendo glórias e honras a quem é maior do que você? Está tributando a Deus? É louvor. Por isso que nós entramos aqui nessa manhã declarando, eu creio em Ti. Eu não creio no irmão do meu lado, na estrutura física, no país, mas eu creio em Ti. O Senhor, meu Jeová, o Senhor é o meu pastor. E eu creio em Ti. Sabe por quê? Porque o Senhor é bom. O Senhor não nos deixa só. O Senhor está conosco em todos os momentos, no vale da sombra da morte. O Senhor está conosco na fornalha de fogo. Eu creio em Ti. O Senhor é o meu pastor. E Davi fecha o louvor dizendo, certamente. Ele queria dizer, eu estou convicto, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida. A mosca da dúvida não roda a minha cabeça. Porque eu tenho certeza. Certeza de quê? De que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanha. Sabe que a bondade do Senhor está te acompanhando? Você não merece. É graça. Mas ela está ali. A bondade do Senhor você não merece. Mas ela está presente. Ele te conduziu aqui. Porque Ele está aqui. Ele tirou as moscas da sua cabeça. Ele te ungiu porque você está aqui. Ele te resistiu no sol do deserto. E você está aqui. Ele passou com você no vale. Você não caiu no despenhadeiro e nem foi pego por uma presa. Você está aqui. Você teve medo da sombra da morte. Talvez ainda tenha até um pouquinho. Mas Ele está aqui. Ele está aqui. Você não merece. Eu não mereço. Mas eu estou aqui. A misericórdia. A misericórdia eu mereço, mas Ele não me dá. Explica. Eu merecia ser julgada, mas Ele não me julgou. Eu merecia ser condenada, mas Ele não me condenou. Eu merecia passar pela morte, mas Ele não nos deixa passar pela morte. Nós éramos escravos e Ele nos libertou. A quem Deus libertar. Não foi isso que você declarou? A quem Deus libertar, nunca mais será presa do inimigo. Porque na tua casa o Senhor tem preparado um lugar. Querido, se você está sentado aqui, o Senhor preparou este lugar para você.
Não abandone a cadeira que Ele te deu. Não rejeita o pastor que Ele te deu. Não se gladia contra o teu irmão. Não deixa as moscas sobrevoarem a tua cabeça. Mas olhe para o teu pastor. Ele que te conduz. Eu não merecia estar aqui, mas a misericórdia do Senhor me alcançou. Você não merecia estar aqui, mas a misericórdia do Senhor te alcançou. E Ele diz: e eu habitarei na casa do Senhor por indeterminados dias, eternamente. Ele estava dizendo: Senhor, eu fecho o meu louvor declarando que aquilo que eu merecia, o Senhor levou sobre si. Isaías declara: as minhas feridas o Senhor levou. E o castigo que era para mim, o Senhor tomou. E pelas tuas pisaduras eu fui curado. Por que a gente quer ficar doente? Por que a gente permite as más notícias nos trazer doenças psicossomáticas, emocionais e muitas outras? O Senhor levou sobre si. E nós precisamos acordar todos os dias declarando que Ele é o Jeová Rafá. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso Jeová Jiré. Ele é o nosso provedor. Nada vai nos faltar. Nós precisamos declarar que Ele é o Jeová Tikenissu, que Ele está sempre preparando a justiça dEle sobre a nossa vida. Não somos nós que falamos ou que agimos, mas é Ele. Eu gostaria que você ficasse sobre os pés. E Davi, ele fecha: e habitarei na tua casa para sempre. Você está na casa do Pai. É o melhor lugar para se estar. Sabe por que ele diz para sempre? Porque nós não vamos passar pela morte. É para sempre. Nós estamos aqui por uma questão de tempo. Daqui uns dias nós vamos mudar de cidade, de lugar, para um lugar que nada mais vai nos perturbar, mas a presença do bom pastor vai estar nos servindo à mesa. Você pode sentir a presença dele? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, olhasse para dentro de si e fizesse uma autoanálise. Como você tem sido como ovelha. Como o Senhor tem sido para você. Qual tem sido o seu relacionamento. Essa questão ovelha pastor, ela mexeu tanto com Davi, que ele escreveu esse louvor atípico, só para declarar o relacionamento íntimo dele. Quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, ele estava dizendo: eu tomo posse, porque meu é um pronome possessivo. Ele estava dizendo: eu tomo posse desse relacionamento, dessa intimidade, de estar no teu aprisco, de te servir com qualidade, de saber que o Senhor está me conduzindo em águas tranquilas, em pastos verdejantes. Ah, como Davi adorou o Senhor, dizendo: Pai, obrigado, porque o Senhor é o meu pastor. Quantas vezes o Senhor tem me livrado da morte, da sombra da morte. Quantas vezes o Senhor tem me pegado no colo e me feito deitar em teus braços. Quantas vezes a minha alma está fria, aflita, e o Senhor refrigera, me faz entender o que o Senhor quer. Você pode declarar esse louvor, essa canção. Eu procurei
Não tem outro lugar, esse é o aprisco. Outro lugar, em outras pessoas, Oh, em tantas coisas. em tantas coisas eu procurei. Em outro lugar, Não em há. outras pessoas, em tantas coisas. Olha que descoberta, talvez Davi Mas tenha dito isso. descobri Oh, o rio dele está teu fluindo rio nessa em manhã. mim. Glória da Ramanai, aleluia. Experimente o amor dele. Sinto fluir. Oh, o teu rio. Deixa os rios dele sair pelos teus olhos. Deixa a água purificadora lavar a tua alma. Sinto fluir. Teu rio. Oh, glória da Ramanai. Quero beber de tuas águas. Diga a ele. Eu quero beber de tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Oh, eu quero. Quero beber de tuas Declare águas. isso nessa manhã. Eu quero beber. O rio dele está jorrando aqui sobre Vou nós. mergulhar Que nós não podemos apenas pegar um pouquinho de água, mas que nós possamos mergulhar. Oh, teu rio. Teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir. Teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir. Teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Eu sinto fluir. Oh, sinto o rio do Senhor fluir sobre a tua vida. Oh, a água é um elemento essencial para as nossas vidas. Você sabia que a água é o solvente universal? A água, ela limpa, ela lava, ela purifica. A água, ela consegue remover todas as impurezas. A água, ela nutre. A água, ela sacia a nossa alma, a nossa vida. Nós somos compostos 70% de água. E o Senhor, Ele declara, Jó, né? Ele fala sobre que pode uma árvore cortada, seca, joga ao cheiro das águas, ela vivificará. Eu não sei se ainda você tem o seu coração ressequido, mas a água purificadora está aqui essa noite. Ela pode lavar o teu coração, ela pode te trazer vida. Você, como ovelha, você precisa ter vida abundante no Senhor.
Para terminar, nós vamos declarar isso. O Senhor está te dando a oportunidade para declarar com a tua alma. Não declare simplesmente com os teus lábios, mas com a tua alma. Dizendo, sinto fluir. Oh, eu sinto a tua presença aqui. Teu rio de vida aqui. Oh, diga a Ele, eu te sinto, Deus. Sinto fluir. Eu te sinto fluindo no meu coração. Teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir. Teu rio de vida. Oh, está passando por aqui. Sinto fluir. Teu rio de vida. Eu quero beber das tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir. Receba a porção de óleo de Jesus sobre a tua cabeça. Saia daqui ungido. Seja ungido na sua casa. Em nome de Jesus. Receba óleo. Receba óleo sobre a sua cabeça hoje. Não mais as vozes do inferno. Não mais o ruído da tormenta. Não mais o ruído de maldição. Não mais o ruído de perturbação. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas a doce voz do Espírito trazendo óleo sobre a nossa cabeça. A doce mão do pastor derramando sobre nós o seu óleo nesta manhã. Para um viver em paz e para um viver na graça. Aleluia. Sinta, pois o óleo de Deus está descendo hoje de manhã nesse lugar. Em nome de Jesus, receba deste óleo. O óleo de Deus está descendo nesta manhã sobre a tua vida. Eu quero beber Oh, da aleluia. tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Aleluia. Vou mergulhar. Quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar, sinto fluir. Teu rio de vida.
Deus está neste lugar. Aleluia. O Espírito do Senhor está neste lugar. Quanta coisa boa faz o pastor por nós. Quanta coisa boa traz o pastor a nós. Como é bom receber desse pastor. Você está visitado, você está alimentado pelas coisas desse pastor nesta manhã. Pelo cuidado, pelo óleo. Aleluia, como é bom ser ministrado por esse pastor. Tão atencioso, tão cheio de graça e tão maravilhoso que é Jesus. Ele é o pastor.